A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Hoje é um dia maravilhoso, um dia onde as ricas e infinitas misericórdias elas são renovadas nas minhas e na sua vida. Então é motivo de você se alegrar, independente da situação que você esteja passando. Sim, como você pode dizer isso, irmã? Porque você não sabe do que eu estou passando. Mas eu sei que é um Deus poderoso, capaz de transformar essa maldição, essa dor em bênção. E Deus hoje, Ele está aqui. Ele está cuidando de você. Aleluia. Ele está te cercando com o amor dEle, com a proteção. E Deus, Ele quer que você se mantenha firme. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar e vai nos tornar mais fortes. Amém? O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas antes eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que o façam, que deixem aqui o seu like, que também compartilhe essa palavra, é uma forma de evangelização. Existe uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. A palavra de Deus, ela é certeira, ela é como um remédio, sabe? Muitas vezes nós sentimos dor de cabeça e há um versículo que cura as nossas dores físicas e espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, potestade, dominadores que atuam nas hostes celestiais. E você precisa estar fortalecido com a palavra de Deus. Hoje a palavra está no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 50, que diz assim: Então, deixando todos, fugiram. Amém? Glória a Deus. Aqui, nessa passagem, fala sobre a prisão de Jesus. Quando o sumo sacerdote e todos aqueles principais escribas foram atrás de Jesus em busca de um testemunho para prendê-lo, e sentenciar a sua morte. E Jesus ali já havia passado por muitas provações, já vinha vindo do Getsêmani, a sua alma estava agoniada e ele orou ao Pai, mas não era medo que Jesus sentia. Jesus fez uma oração falando com o Pai, aleluias, falando: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, aleluias, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus ele não estava com medo. Jesus ali estava sentindo algo muito mais forte do que um medo, que pode ser mudado. Pode ser mudado a partir do seu posicionamento e do seu olhar para certa situação. Mas Jesus ali, ele não queria se afastar do Pai. Quando Jesus pediu ao Pai para que afastasse aquele cálice dele, seria o pecado, porque Jesus teria que beber aquele cálice. E todas as imundícias e todos os nossos pecados estariam sobre Jesus, aleluias. E aquilo que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Existe um abismo muito grande entre Deus, o pecado e nós. Onde tem pecado, Deus não habita. E Jesus ali não queria se afastar do Pai, mas Jesus sabia que era necessário, porque havia um propósito maior. E Jesus ali, ele não foi tomado por medo. Jesus estava firme no seu propósito. Jesus já havia dito aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem se entregasse para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Mas Jesus não estava dizendo: é necessário que vocês se entreguem ao medo, aleluias. Que vocês fujam das situações, que vocês fujam da batalha. Não. É necessário que nós venhamos lutar e estejamos de pé contra as situações que se levantam contra nossas vidas. Talvez você esteja nesse momento dizendo: irmã, é muito fácil você dizer isso. Aleluia, porque você não está passando pelo que eu estou passando. Eu quero dizer para vocês que eu já passei por muitas dores. E depende do seu olhar para a situação, para as dores. Eu quero te dizer que é um propósito maior no que você está passando. Deus ele vai te fortalecer, ele vai trazer amadurecimento. Eu comecei a falar que é na nossa fraqueza que o poder de Deus
se aperfeiçoa, você precisa estar habilitado para viver batalhas maiores. Você sabe como os soldados, eles são treinados? Eles passam frio, fome, até os corpos dele ganharem resistência. Quando nós tomamos também uma vacina que sentimos, né? Aquilo que é contrário às reações do nosso corpo, ali o nosso organismo está lutando para que o corpo venha, né, com o antibiótico natural vencer aquele vírus. É o que eu quero te dizer. Deus, ele está te preparando para batalhas maiores. Será um grande aprendizado, um grande amadurecimento, mas é necessário que você continue posicionado. Mas ali, quando os discípulos viram que eles vinham para cima de Jesus e que eles levaram Jesus preso, eles começaram a correr um para o lado e para o outro, e a palavra diz que, aleluias, no versículo 54, e Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. No meio daquela situação, os discípulos começaram a entrar em desespero. E a palavra diz que eles, aleluias, no versículo 50, então deixando, eles fugiram. Quando você é tomado pelo medo, pelo desespero, você foge. Eu quero te dizer que é momento de você avançar na sua batalha. Eu não sei o que é que você está sentindo, mas eu quero te dizer que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E que nada é possível para Deus. Você viu como o Senhor orou, como Jesus orou para o Pai e falou: Senhor, eu bem sei que tudo é possível ao Senhor. Eu quero te dizer que Deus, ele é capaz de transformar essa maldição, essa perseguição em uma bênção. E ele vai te habilitar para batalhas maiores, mas é necessário que você esteja desesperado. Ali, até um homem que o seguia, que estava de lençol, com medo, com desespero, ele fugiu, o lençol caiu e ele saiu nu. Havia um jovem que seguia Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque eles estavam seguindo Jesus de longe. E quando apareceu uma situação ameaçadora, eles não enfrentaram, eles não creram. Sem fé é impossível agradar a Deus. E na palavra de Deus ele diz que é necessário você se entregar, você confiar. E você não entrega a sua vida a quem você não confia. Pedro, mesmo andando com o Senhor, ele ainda não conhecia Jesus. Ele já havia andado até sobre as águas, mas quando ele olhou para a situação adversa, para o medo, ele afundou. Mas Jesus estava ali, aleluias, ao lado dele, estendeu a sua mão e o levantou e não permitiu que Pedro se afundasse. Significa que Jesus estava o tempo inteiro cuidando de Pedro. No Salmo 91, a palavra de Deus nos diz, aleluias, que nós estaremos seguros, habitando no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa que o Senhor está guardando, está protegendo, mas aqueles que estão debaixo da sombra do Senhor, que estão abraçados, aleluias, pelo Deus vivo, aqueles que verdadeiramente se entregaram ao plano maior do Senhor para cumprir o seu propósito, estão guardados debaixo dessa cobertura, e o maligno não pode tocar. O que aconteceu com Pedro foi que ele saiu debaixo da cobertura, ele saiu debaixo da proteção, quando ele resolveu seguir Jesus de longe. Eu quero te dizer que hoje é o dia de você se voltar, aleluias, para o caminho do Senhor, que hoje é um dia de verdadeiramente você saber que você deve se converter, que você deve mudar a direção dos seus caminhos e encontrar Jesus, e andar ao lado de Jesus, independente das situações das provas que vêm. Essas provas trará amadurecimento a você, fortalecimento. E eu sou a pessoa que eu tenho, aleluia, propriedade para falar sobre isso. Muitas vezes quando eu choro, quando eu sinto dor, eu logo me reanimo no Senhor e digo: Pai, eu sei que é na minha fraqueza, que agora no momento onde as minhas forças não conseguem mais trilhar esse caminho, que o Senhor vai se aperfeiçoar e o Senhor vai derramar sobre a minha vida aquilo que eu preciso, força. No Salmo 139, 4, o Senhor nos diz que, portanto, até ainda quando a palavra
ela não chega à minha língua. E tu, ó Eterno, já conheces completamente. Eu quero te dizer que Deus, Ele conhece, Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo, Ele sabe quais são os seus sentimentos. Ele está ali ao seu lado. Talvez você esteja olhando para Jesus como um homem, que você não esteja enxergando Jesus como um caminho de cura, de libertação, de salvação. Pedro, o homem que teve a revelação do Espírito Santo quando Jesus perguntou, muitas pessoas dizem e ficam trazendo questionamento, quem és? Agora eu pergunto a você, quem eles dizem que eu sou? Mas quem você diz que eu sou? E ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Espírito Santo havia trazido essa revelação, mas Pedro ainda não havia vivido uma experiência com Deus. Eu não sei se tudo aquilo que você passou durante a sua caminhada, você já viveu uma experiência com o Senhor. Eu quero te dizer que eu sou uma pessoa que vivo de milagres. E eu quero te dizer que esse mesmo Deus que tem me sustentado, aleluias, que tem andado comigo, porque eu também não tenho retrocedido, porque a palavra de Deus nos diz, aleluias, que Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas que hoje você possa caminhar em direção ao Salvador e saber que a sua segurança está no Senhor. E o que o plano de Deus é maior, que Jesus Cristo não está morrendo, mas que ele se assentará ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele já delegou essa autoridade e esse poder, porque ele diz que nós estamos acima de principado, potestade e dominadores. Então não fuja, avance na direção do seu milagre, não saia do campo de batalha, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, graça nós te damos, seja louvado e seja engrandecido. Pai, nós louvamos e te agradecemos por esse dia. Queremos, Senhor Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, por muitas vezes, Pai, ter deixado o medo nos conduzir. Mas agora nós te pedimos perdão, pedimos que o Senhor derrame do trono da graça essas águas que nos lavam, que nos limpam, e que todo abismo que havia entre nós e o Senhor, todo pecado venha a ser arrancado, e que a gente possa andar não de longe, mas ao lado do Senhor Jesus, e que estejamos nós cobertos pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é quem nos protege, é quem nos fortalece e é quem nos dá vitória. Em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor visite pessoas que estão, Pai, em hospitais, pessoas que precisam de uma provisão, pessoas que perderam seus entes queridos, que o Senhor venha, aleluias, com o seu espírito de fortaleza, que o Senhor venha transformar a nossa fraqueza em força, em experiência, para que outras pessoas também possam ser impactadas pelo nosso testemunho. É esse testemunho que o Senhor quer, não um testemunho de homens fracos que fogem e têm medo de enfrentar, porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas sim espírito de força, espírito de poder, no nome de Jesus. Ligamos em concordância essa oração aqui na terra, está ligada nos céus. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um dia de milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.